Mateus capítulo 5, que eu quero ler com você aqui alguns versículos, né? Nós começamos semana passada a falar sobre esse capítulo, Mateus capítulo 5, que é muito conhecido, porque é conhecido por muitos, né? Como o capítulo das bem-aventuranças, né? Porque Jesus estava ali, né? Reunido ali com seus discípulos, né? Então ele se assentou num determinado lugar e a Bíblia nos diz que ele começou a ensiná-los, né? Nesse lugar aqui que é chamado de Monte das Oliveiras, por isso que esse trecho aqui é chamado de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, tá bom, queridos? Então, Jesus reunido ali com a sua galera ali, e mais outros, né, que onde Jesus estava sempre tinha uma galera ao redor, por isso que de vez em quando ele fugia, sumia da vista de todo mundo, e aqui não era diferente, sentou-se ali nesse monte, assentaram-se mais próximos dos discípulos ao derredor, digamos assim, né? Outras pessoas, demais pessoas que gostavam de ouvi-lo, outros que queriam ouvi-lo por curiosidade, outros que queriam ouvi-lo para depois levar e contar lá para as autoridades, né, religiosas, enfim. O fato é que uma galera estava ali ao redor e ele começou a ensiná-los, né? Sendo que a gente percebe aqui que o ensino é para todos, mas mais especificamente para os discípulos, tá? Não que os outros não pudessem ouvir, não pudessem aprender, assimilar também, não é isso. Mas a gente entende aqui que Jesus estava dando uma orientação mais direta, digamos assim, para os discípulos, né? E ele começa falando sobre os bem-aventurados. Bem-aventurado, você já sabe, é o mesmo que feliz, né? E aqui eu tenho usado também uma outra expressão como para substituir isso aqui, digamos assim, né? Bem-sucedidos, né? Porque, como a gente sabe aqui, a gente começou a falar aqui alguns dias atrás sobre os que foram chamados por Jesus, né? E baseado nisso nós temos falado sobre os chamados por Jesus. Esses homens foram chamados, e aqui Jesus deixa bem claro, né, que os chamados por Jesus, os discípulos dele, precisam ter algumas características, né? E algumas dessas características estão aqui relatadas nesse trecho, nesse capítulo chamado de Bem-aventuranças. E na semana passada nós começamos a falar algumas coisas a esse respeito, né? Porque o verso 2 diz assim: e ele se pôs a ensiná-los, que era o que Jesus mais amava fazer, que era ensinar, dizendo, verso 3, bem-aventurados os humildes. Nós já aprendemos isso aqui na semana passada. O discípulo, ele precisa ser humilde. O que é ser humilde? Humilde não tem a ver com pobreza, humilde não tem a ver com poucos recursos financeiros. É que a gente às vezes confunde, né? A gente usa essa expressão quando a gente vê uma pessoa pobre, vamos dizer assim, né? A gente costuma dizer assim, a gente vê uma pessoa vestida com uma roupa assim um pouquinho mais simples, né? Que, poxa, esse irmão, ele é tão humilde, essa irmã é uma irmã bem humildezinha, né? Ou seja, a gente está falando ali da condição financeira, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque eu conheço pessoas que são extremamente limitadas nas suas finanças, vamos dizer assim, né? São pobres, vou usar a expressão bem clara para você entender, mas são soberbas. São pobres, mas não são humildes. Em contrapartida, eu conheço pessoas também abastadas, trabalhei no local, já falei aqui para os irmãos, onde várias pessoas, inclusive artistas de televisão, com os quais eu tinha contato ali, gente que tinha dinheiro, e não só dinheiro, tinha fama também. Você sabe que uma coisa também para elevar o nosso ego é a fama, né? Então eu ali acabava tendo um certo contato com pessoas famosas e com dinheiro, e muitos, não todos, tá, queridos? Mas uma boa parte deles extremamente simples, extremamente humildes, sabe? Enfim, querido, então humildade não tem nada a ver com, né, finanças ou coisa parecida. O discípulo precisa ser humilde. O que é ser humilde? É sempre considerar o outro superior a você, sempre considerar o outro melhor que você. Entendeu? Essa é uma das definições para a humildade, que tem outras aí, mas enfim, essa acho que para o nosso contexto aqui, é a principal. E depois ele diz assim no verso 4, bem-aventurados os que choram. Nós aprendemos aqui que, lamentavelmente, queridos, aqueles que são chamados por Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, mesmo esses servos de Deus fiéis, também passam por momentos de choro. E esse choro aqui que está falando é choro de tristeza, não é de alegria. Por quê, pastor? Porque ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando você chora de alegria, ninguém precisa te consolar, né? Você precisa de consolo, né? Mas você precisa de alguém para se alegrar junto com você nesse momento. Por isso que aqui eu entendo que é choro de tristeza, porque quando você chora de tristeza por alguma coisa, aí sim você precisa de consolo. E esses momentos, queridos, eles são muito mais frequentes na nossa vida do que nós gostaríamos que fossem, né? Mesmo os discípulos de Jesus, mesmo os chamados, choram, passam por momentos de choro, ou seja, passam por momentos de tristeza, passam por momentos de decepção, passam por momentos de angústia, passam por momentos de aflição, passam por momentos de tempestades, de lutas.
essas coisas são comuns a todos nós, inclusive para os servos e para os discípulos de Jesus. Tá bom, queridos? E no verso 5 ele diz assim: bem-aventurados os mansos. Ó, já aprendemos sobre humildade, já aprendemos sobre passar por momentos difíceis, né? Choro, e agora estamos aprendendo sobre mansidão. Bem-aventurados os mansos. E ser manso, queridos, eu costumo dizer que é uma coisa muito complicada. Não é fácil ser manso, é muito difícil. Ser manso é quando alguém, como o próprio Jesus ensinou, né? Alguém bate no lado da tua face e você oferece a outra. Isso é mansidão. É assim? Quando aquele camarada te fecha no trânsito, você conta até 10, em vez de, né, falar uma palavra que de repente não combina com aquilo que você prega, você estender as suas mãos, abençoar, Deus te abençoe, vai com Deus. Isso é ser manso, querido. Isso é ter autocontrole, domínio próprio. E isso é muito, 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 muito complicado. Não é simples, não. Por isso que nós precisamos de uma atuação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida para conseguirmos essa mansidão. Né? Não estou falando aqui de ser trouxa, ser otário, bobo, não. Isso não tem nada a ver com mansidão, não. Tá bom, queridos e queridas? E no verso 6. Bem-aventurado. Acho que a gente falou aqui na mansidão, não foi? Eu acho que sim. Tá, então vamos lá. Verso 6, para a gente começar hoje, né? Porque até aqui eu só estava relembrando o que a gente falou semana passada. Verso 6, Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim: bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos, né? Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No último domingo aqui na nossa igreja, pregando sobre família, a gente falou um pouquinho sobre Noé, e a Bíblia diz isso, né? Que Noé era um homem justo, né? Então era alguém que prezava, que valorizava, que se preocupava, que procurava exercer justiça, viver com justiça, né? Então é essa justiça que a gente está vendo aqui, quando ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que querem ver as coisas acontecendo de forma justa, os que não só querem ver, mas que tentam de alguma forma cooperar para que as coisas aconteçam, ocorram com justiça. Ok, queridos? Então só isso aqui, e a Bíblia diz que, né, esses serão fartos, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fartos de quê? De justiça. Não é assim, queridos? Se você busca justiça, se você busca agir com justiça, é a lei da semeadura. O que você planta, você acaba colhendo, né? Quando você age com justiça, a justiça também vem sobre você. É assim que eu imagino. Enfim, queridos, então, amados, o servo de Deus, o discípulo, ele precisa ser justo, agir com justiça, prezar pela justiça. Você está conseguindo entender? Então é isso que eu aprendo aqui. Amém, amados? Sejamos justos, sejamos corretos, sejamos íntegros em tudo aquilo que nós fizermos. Amém? Busquemos, como alguém tem fome de uma coisa, busca incessante até alcançar. Que sejamos assim, com a justiça, mas justiça de Deus, tá bom, queridos e queridas? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é semelhante a trapo de imundícia, que são aqueles trapos que os leprosos usavam para cobrir suas feridas, ou aqueles panos que as mulheres usavam, aqueles trapos que as mulheres usavam no seu período menstrual. A isso a Bíblia compara a justiça do homem, a nossa justiça. Tá bom, queridos e queridas? Então, servo de Deus, discípulo de Jesus, ele precisa ser justo, correto, íntegro. Amém, amados? Verso 7, amados, nós já estamos terminando, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos. E nós vamos parar aqui, está por causa do nosso horário. E ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha só que coisa legal, queridos. Então o que eu entendo aqui? Esse versículo está dizendo mais ou menos o seguinte: felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, felizes são aqueles que são misericordiosos, porque da mesma forma que eles forem misericordiosos, a misericórdia de Deus também vai alcançá-los. É mais ou menos isso que esse versículo está dizendo. É lógico que não na sua literalidade, vamos dizer assim, porque na verdade, queridos, se nós fôssemos, se a misericórdia de Deus recaísse sobre nós, de acordo com a misericórdia que nós exercemos para com o nosso próximo, meu amado, nós estávamos, me perdoe a expressão sincera, nós estávamos todos no inferno. Amém, queridos? Porque nós nem nos aproximamos disso, de exercermos uma misericórdia como a misericórdia de Deus. Tá bom, queridos? Mas Jesus está ensinando isso aqui para a gente. Olha só, vocês querem ser felizes, sejam misericordiosos, porque sendo misericordiosos, mais ou menos como aconteceu com a justiça, né? Uma vez que você exerce misericórdia, vou usar outra expressão para você entender, uma vez que você planta misericórdia, você colhe misericórdia. Consegue entender? É assim que eu entendo aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que plantam misericórdia, porque colherão misericórdia. Você consegue entender? É mais ou menos o que eu estou vendo aqui.
Amém, queridos? Então, o discípulo de Jesus, já aprendemos hoje, tá? Ele precisa ser justo, né, reto, íntegro, correto, e ele precisa ser também misericordioso. Agora, o que é misericórdia, queridos? É, mais ou menos para você entender, né? É você, muitas vezes, exercer um perdão com alguém que não merece. Isso que Deus fez comigo e com você. Né? A misericórdia de Deus nos perdoou dos nossos pecados. Nós merecemos ir para o inferno, nós merecemos ser condenados. Mas a misericórdia de Deus veio sobre nós, cancelou, anulou a sentença que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora, pergunta, merecemos? Eu mereço? Você merece essa misericórdia? Óbvio que não. Não merecemos. Por isso que não é por mérito, é pela graça de Deus sobre a nossa vida. E essa mesma misericórdia que Ele exerce sobre nós, Ele espera que nós exerçamos para com o nosso próximo. Ou seja, que nós o perdoemos, mesmo que eles não mereçam. Você está conseguindo entender? Mesmo que não façam por onde. Mas seja misericordioso, perdoa, assim como Deus fez com você, assim como Deus fez comigo. É isso que Ele fala aqui. E é por isso, queridos, que como eu já disse aqui, eu vou dizer, a gente precisa de uma atuação sobrenatural de Deus na nossa vida para agir assim. Porque quando alguém faz alguma coisa com a gente, a nossa vontade é fazer 2 vezes mais. Por isso que há algum tempo atrás eles criaram a lei do olho por olho e dente por dente, né? Ou seja, se alguém, enfim, arrancou um olho teu, você pode ir lá e arrancar um olho dele. Só para você entender, tá? Na lei antigamente, que era assim. Jesus veio e acabou com esse negócio. Não é assim? Então, amados, porque nós somos assim. Camarada te agrediu, arrancou um dente, né? A nossa vontade de ir lá e dar um soco no cara e quebrar os dentes da boca dele todo. Não é assim que nós somos? Não é verdade, queridos? Agora eu pergunto, isso é misericórdia? Claro que não. E aí, queridos, nós muitas vezes queremos que a misericórdia de Deus recaia sobre nós, que na verdade recai porque a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã, né? Mas, enfim, nós queremos desfrutar dessa misericórdia, agora na hora de exercermos essa misericórdia, nós não queremos. E aí, entristecemos o coração de Deus, como diz lá a parábola do credor incompassivo, lembra disso? Um exemplo, o camarada devia R$1.000 a um rei, e aí o rei, vendo que ele não tinha condições de pagar, o rei chamou ele e perdoou: olha só, eu sei que você não tem condições de pagar, pode ir embora, esquece esses R$1.000. E aí a Bíblia diz que esse homem que devia R$1.000, estou usando esses valores, tá? Só para você entender, não é esse valor que a Bíblia fala não, tá? Aí a Bíblia diz que esse que devia R$1.000 saiu da presença do rei alegre, feliz, saltitante, porque ele não tinha como pagar, e o rei perdoou, cancelou a dívida dele, e ele saiu todo alegre e tal, só que mais à frente ele encontra com uma pessoa que o devia. E essa pessoa devia R$50 a ele. E aí, essa pessoa, da mesma forma que ele também ia ter muita dificuldade de pagar, de sanar aquela dívida, e aí a pessoa chega e fala para ele: olha só, tem misericórdia, eu vou pagar, mas me permita aí parcelar e tal, enfim, da mesma forma como ele fez lá com o rei. E aí a Bíblia nos diz que esse homem virou para aquele que o devia e disse: eu não quero saber, se vira e me dá meu dinheiro. E a Bíblia diz que ele mandou prender o homem até que a dívida fosse paga. Agora presta bem atenção. Ele foi perdoado de R$1.000, mas não teve capacidade de perdoar alguém que lhe devia quanto? R$50. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quero dizer o seguinte: Deus nos perdoa num negócio desse tamanho. E nós não somos capazes de perdoar o nosso próximo num negócio desse tamanho. Você consegue entender? É isso que está falando aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque só os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Mais ou menos o que ele está falando aqui. É óbvio que não é exatamente assim como por causa do que eu acabei de te explicar, né? Senão estaremos todos no inferno. Mas enfim, queridos, é isso que Jesus está dizendo aqui. Olha só, vocês querem misericórdia do meu Pai? Então haja com misericórdia com o seu próximo. Quando ele pisar na bola, quando ele falhar com você. Não é assim? Não é pisar na cabeça, não é assim não. Perdoa. Tem misericórdia. Você consegue entender, queridos? Amados, que sejamos, como aprendemos hoje, busquemos ser, né, justos e misericordiosos. Tá bom, queridos e queridas? Tá bom, queridos e queridas? Estamos encerrando. Amém. Não esqueça de compartilhar o link dessa live com outras pessoas. Fica salvo lá no Facebook. Então compartilhe para que outra pessoa possa, quem sabe, ser abençoado. Se você foi abençoado, compartilhe com outra pessoa para que outra pessoa seja abençoada também. Tá bom, queridos e queridas? Amados, eu preciso encerrar por causa do nosso horário. Mas antes eu quero orar com você, quero orar pela sua casa, pela sua família. Nós te pedimos pelas famílias dos teus servos. Abençoa agora a casa do teu filho, que nos lábios dos teus servos haja amor, haja comunhão, haja respeito, haja reciprocidade,
haja prazer de estarem juntos, Paizinho. Oh, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai amado, e abençoa os lares dos teus filhos, abençoa as casas, abençoa as famílias, vai repreendendo todo espírito contrário que tem tentado atuar na nossa casa, nos nossos lares. Meu Deus, dá-nos sabedoria para não permitir, como líderes, cabeças nas nossas casas, que nada que não provenha do Senhor adentre, seja por intermédio da televisão, da internet, ou seja, de que forma for, através do vizinho, enfim, Senhor, e dá-nos autoridade, dá-nos discernimento, meu Deus, em nome de Jesus, e guarda as nossas casas, guarda os nossos lares, as nossas famílias, Paizinho querido, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos e queridas, louvado seja o nome do Senhor. Na semana que vem vamos falar mais um pouquinho sobre as bem-aventuranças, né? Porque Jesus ainda fala mais algumas coisinhas interessantes aqui, para aqueles homens naquela época e servem para nós hoje. Amém, queridos e queridas, preciso encerrar, mas antes eu queria que você fizesse assim com a sua mão, que eu quero te abençoar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do Filho, e as doces, insondáveis e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, queridos? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.